E aí, senhoras e senhores indecisos, boa noite, né? Dando continuidade aqui à live, né, que a gente não conseguiu terminar ontem, né? Tivemos aí muitas sugestões de conteúdo, né? O pessoal sugeriu um monte de tema e aí só deu para a gente conseguir fazer mais ou menos aí 50% daquele conteúdo realmente proposto, né? Então, dando sequência à nossa oficina pedagógica de legislação, vamos para a parte que ficou faltando aqui. Antes, deixa eu já registrar aqui, ó, quem já está acompanhando, quem já está ligado aqui. Já tem Alexandre que está aí, né? O grande Cleitão também está aí, Arthur Vitor marcando presença também, nosso amigo Marcos está acompanhando também, doutora Melissa está acompanhando também, então o pessoal já está ligado aí no movimento, né? O Rodrigues travou, mas já volta, tá certo? Olha, além dos assuntos, né, que ficaram de ontem para hoje, né, da primeira parte, nós tivemos aí algumas sugestões, né? Só que antes a gente vai só falar que a Ailton também tá ligado. Então, antes da gente entrar nos assuntos que ficaram para a segunda parte, deixa eu só mencionar dois aspectos aqui, foi até Arthur que levantou isso depois da live de ontem, né? Que foi o primeiro aspecto aqui foi sobre vaga de estacionamento, né? Ficou aí uma dúvida por parte de alguns, né, em relação ao estacionamento. Eu tinha falado da questão de vaga reservada, né, de estacionamento ontem, né? Nós temos a resolução número 302, gente, de 2008, do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, que define quais as áreas de estacionamento, quais vagas podem ser reservadas de estacionamento. Ou seja, colocar aquela placa de estacionamento regulamentado com a informação complementar. Você não pode ter, por exemplo, vaga de estacionamento para prefeito, para vereador, né, para farmácia, para comércio, para autoescola que tem, tá certo? Tem vaga reservada para autoescola por aí, tá errado. A portaria do Detran, como eu falei, a 3761/2015, Detran de Pernambuco, ela determina que duas vagas, o CFC deve disponibilizar duas vagas de estacionamento para os veículos. Só tem um problema, né? É que essas vagas deveriam ser no espaço privado do CFC e não em via pública. Por quê? Você não pode ter uma portaria do Detran sobrepondo a uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, né? Além do mais, a questão de vaga de estacionamento em via pública, ela já está regulamentada na resolução 302, não vai falar mais disso. Então, pode-se reservar vaga de estacionamento para quem na via pública, né? Idoso, deficiente, ambulância, viatura de polícia, também para veículo de aluguel, para estacionamento rotativo pago. Tem também o estacionamento de curta duração, que são aquelas vagas que é preciso usar o pisca-alerta ligado, tá certo? E tem a carga e descarga, ou seja, essas 8 situações é possível você reservar vaga de estacionamento. Fora dessas determinações de resolução, o artigo 6º da norma diz que é proibido reservar vaga. Então, quando você vê lá uma placa de estacionamento reservado para autoescola, às vezes eu fico preocupado com o que é que se ensina lá dentro, né? Que o cara está defendendo que aquilo ali gera uma infração pelo descumprimento, aí é brabo o negócio, tá certo? Porque não há infração, já que a sinalização não existe. Inclusive, fere 2 princípios da sinalização. Princípio da legalidade, já que aquela placa não existe, e princípio da padronização, porque aquela placa não está prevista na norma, tá certo? Detalhe aí, ó, manuais de sinalização trazem os princípios de sinalização, resolução 180, resolução 236, 243, 483, resolução 486 e 690, são os 6 volumes de manual de sinalização publicados até aqui. Então, lá nós temos esses manuais de sinalização. Só registrar aqui a presença ainda, ó. Anderson BPTran está na área aí, a caneta vai radiar hoje, tá certo? Tem aí também Ricardo, que tá aí, grande Berg do Sertão, não sei se o Rodrigues conhece, Vandenberg, de Oricuripo, Brasil, tá aí também ligado no movimento, não é? Tem também aí, ó, Nathalie também tá de olho, ó, CFC piloto, tá vendo? Tá aí acompanhando também, nosso amigo Délio também já entrou aí, tá de olho também no movimento aqui, tá certo? Tranquilo, gente. Então, ó, vaga de estacionamento, era esse aspecto que a gente queria trazer para vocês. Arthur também pediu, né, que a gente mencionasse aqui, ó, uma questão sobre o artigo 65A do CTB, que é a recusa ao teste de alcoolemia, viu, gente? Eu mencionei ontem, né, que o artigo 65A, ele foi incluído pela Lei 13.281, lá em 1º de novembro de 2016, e criou esse tipo infracional
específico, né, que é a recusa ao teste de alcoolemia, tá bom? E aí o que acontece, né, com essa questão aí da recusa ao teste de alcoolemia? Há uma grande discussão, né, se é constitucional, se não é, se é ilegal, se não é, enfim, tem toda uma discussão. Até fiz uma crítica ontem, né, tem advogado que defende isso, inclusive usando, por analogia, princípio de direito tributário, né, para isso aí, enfim, e não tem nada a ver. Inclusive o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ADIM, uma ação direta de constitucionalidade, a ADIM 4103, que discute a constitucionalidade do teste de alcoolemia, né, que, assim, vamos aguardar o resultado aí, mas saibam que, de modo prático, como é que funciona hoje? Você é convidado a fazer o teste. Se, por acaso, você se recusa a fazer o teste de alcoolemia, então você está cometendo a infração do artigo 65. Não é uma presunção de você estar sob efeito de álcool, porque você se recusou a fazer um procedimento previsto em lei. Essa é a infração, tá certo? Essa é a infração. Aí tem algumas decisões judiciais, dos tribunais de justiça do Estado, e a própria ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, ela até deu uma decisão dizendo que isso viola princípios de direito, enfim, até de repente, uma tendência para o voto dela, né, na ADIM sobre esse tema, mas enfim, a gente tem que aguardar a decisão. Tem também, eu mencionei o parecer 328 do CETRAN de Santa Catarina, inclusive o conselheiro relator é o nosso amigo José Vilmar Zimmermann, tá certo? Lá em Santa Catarina, eles entendem que o agente tem que motivar no auto de infração o porquê de submeter aquele pontual teste de alcoolemia. Se ele não motivar, significa dizer que aquele auto de infração ele é nulo, porque faltou motivação, ou seja, por que fazer o teste? Só que aquilo ali vincula os órgãos de trânsito do estado de Santa Catarina, e não os demais órgãos de trânsito do Brasil, como, por exemplo, aqui em Pernambuco. A gente tem nada nesse sentido, tá certo? Então, como é que funciona hoje fiscalização, para ficar bem claro aí? Se foi convidado a fazer o teste, se recusou, então a infração é pela recusa a submeter a um procedimento. Essa é a infração prevista no artigo 165A do CTB. Coincidentemente, tá certo? É a mesma multa de você, o mesmo valor de você dirigir sob influência de álcool. Tá aí o Lindomar de volta, tá certo? Olha, seguindo aqui ainda, Grande Elias está aí, é feroz, Triane está aí também, ó, cadê quem mais? Anastácio está aí, ó. Temos também o nosso amigo Marcos, que está elogiando a minha camisa. Realmente, é uma camisa de bom gosto, né? É uma camisa, ó, ficou bacana aqui, né? Lindomar está aí, está de volta. Estava travando a internet, voltou aí. Tá mudo o teu áudio aí. Não sei se é um microfone, alguma coisa. Melvin chegou também, Geraldo também, nosso amigo Daniel também tá aí. Ou é o volume do teu celular ou algum problema no fone, provavelmente, né? Olha, pedido aqui de professor Elias, né? Ele fez o pedido para a gente falar sobre isso aqui, ó, raiz do código de enquadramento. Aliás, acho que foi o Alexandre que fez esse questionamento aqui. Foi o seguinte, gente, ó, cada infração de trânsito possui um código de enquadramento. Esse código de enquadramento ele serve para fins de processamento de dados. Eu sempre uso como exemplo a infração do artigo 193 do CPB, que é transitar com um veículo em diversas situações que são proibidas, como, por exemplo, calçada, passeio, acostamento, ajardinamento, gramado, jardim público, marca de canalização, enfim. São algumas situações ali em que é infração quando se transita com um veículo naquele espaço. Se viesse para você só a informação que você foi autuado com base no artigo 193 do CTB, como é que você vai se manifestar numa eventual defesa ou recurso, você não sabe pelo que exatamente você foi autuado, tá certo? Então, o código de enquadramento, ele detalha cada conduta e serve para fins de processamento de dados. Sempre que a raiz do código da infração, ela for idêntica, a raiz são os 3 primeiros números do código da infração, foi idêntico, significa dizer que você só pode lavrar um auto de infração. Se você fizer mais de uma duplicidade, o sistema nem aceita. Aí um exemplo clássico, às vezes seu aluno vem e traz essa perguntinha de bolso. O aluno olha e diz, vou lascar o professor hoje, né? Esse professor, estou eu e meu amigo, os dois no carro sem cinto, são quantas infrações? Aí você, antes de responder, diz, mas peraí, professor, e se tiver eu e meu amigo de moto, os dois sem capacete, são quantas autuações? Aí você olha e diz, fila da... Posso chamar palavrão hoje não, que o vídeo de ontem, o YouTube impediu a minha monetização por causa do palavrão. Aí o que acontece aí, né?
Nesses casos aqui, ó, nós temos infrações, né, que podem ou não gerar duplicidade. Né? No caso do automóvel, no caso do carro, 2 pessoas sem o cinto só se autua uma vez. E na moto, 2 pessoas sem capacete se autuam 2. Por quê? Código de enquadramento da infração do condutor, né? 518-51. Código de enquadramento da infração do passageiro, 518-52. Então perceba que os 3 primeiros números são idênticos, ó, 518. Já na infração do capacete, ó, Código de enquadramento do condutor, 703-01. Código de enquadramento do passageiro, 704-81. Então percebam que a raiz do código da infração, que são os 3 primeiros números, são diferentes. Aí. Por isso se faz 2 autos de infração no caso da moto. No carro só se faz 1. Então, isso é o código de enquadramento. Se eu não me engano, repito, acho que esse foi um questionamento de Alexandre, que ele deixou aí, questionamento novo, né? Então fica aí a explicação sobre isso. Né? Deixa eu só ver aqui que tem mensagem, ó. Cadê aqui? Berg, Lindomar tá gordinho. Tá, eu percebi, né? 16 km de carro todo dia é fácil, né? Quero ver fazer correndo feito eu. Né? Carlson chegou por aí, Nathalie mandando um alô novamente, Anastácio, cadê, ó? Um convênio entre a Guarda Municipal e o DR, ele pode, a questão de engenharia de tráfego, tipo colocar a sinalização na via, é possível, né? É possível, tá certo? É possível. Convênio é convênio, é um contrato entre órgãos ali, né? Tem ali também, ó, nos casos de infrações continuadas, Arthur está questionando. Apesar de não haver expressamente na lei, a não ser no caso de estacionamento, imagina que você estaciona no local proibido às 10 da manhã. Aí chegou o BPTran, daqui a pouco ele se manifesta aí, e te autuou 10 da manhã. 10h30 passou outro policial, autuou de novo. 11h30 de novo. Então só vale a primeira autuação, está muito claro no manual de fiscalização em relação ao estacionamento. Agora, imagine que o cara entrou numa avenida falando ao celular. Foi autuado às 8h32. 8h34, lá na frente, na sequência da avenida, ele é autuado novamente. Aí a gente tem uma figura que alguns doutrinadores entendem que se chama a infração continuada, ou seja, a mesma infração flagrada em mais de um momento por mais de um agente. Tranquilo? Vamos lá, cadê aqui? Ó, Alexandre, Délio, Eloy está aí acompanhando. Arthur Vitor, essa aí, pronto. É justamente isso, Arthur, que a gente falou aí, beleza? Joana já chegou por aí, ó, e gostou da camisa. Eu tô quase fazendo uma grife de Jasper aqui, o negócio da... Cadê Levi para ver a minha camisa? Olha, sugestão aqui de Ailton, né? Fiscalização em cidade sem um trânsito municipalizado. Tem uma questão aí boa, né? Marcos sabe aí que a gente tem um debate interessante sobre isso, que é o seguinte, ó. Até foi um dos temas da minha live com o Leandro, acho que faz 3 semanas, daqui a pouco tem outra live com o Leandro, essa aula só sobre moto, artigo 244 do código, né? Agora de 8 horas. Terminando essa aqui, a gente vai para outra, né? É o seguinte, ó, no caso da fiscalização sem o... Inclusive o link da live está na descrição desse vídeo, tá certo? E o link do primeiro vídeo também está na descrição desse vídeo, quando você terminar você pode dar uma olhada. Imagina o seguinte, uma cidade que não tem o trânsito municipalizado, tá certo? Vou pegar um exemplo aí de Venturosa, cadê Itamar? Lá em Venturosa o trânsito não é municipalizado, tá certo? Não é municipalizado, ou seja, o município não se integrou ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí, como eu falei ontem, existem infrações de competência do município e infrações de competência do Estado. Se o município for integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, como por exemplo Caruaru, o órgão municipal do trânsito aqui, a DEST, ela tem convênio com o Estado, tá certo? Então, nesse caso, o que acontece? Nesse convênio de reciprocidade, os órgãos de trânsito do Estado autuam as infrações do município e vice-versa. Se a cidade não tem um trânsito municipalizado, vai firmar convênio com quem? O Estado não pode simplesmente avocar para si a competência. No caso, nós temos uma nota técnica do CETRAN de Pernambuco que entende que pode. Aí, respeitosamente, nós entendemos que não é possível avocar a competência se delega por meio de lei, mas há uma discussão nesse sentido no caso das infrações de competência municipal lavrada por órgão de trânsito do Estado nas cidades em que o trânsito não for municipalizado. Beleza, gente? Aqui, ó, tem mais, cadê? Anderson, só pode dar uma nesse caso. Ele fica triste porque no carro só pode fazer uma autuação. É para mão trabalhar, os caras são bronca, né? E Joana está dizendo que Levi chega daqui a pouco, né? Olha, questionamento aqui, eu não lembro quem foi que falou essa de prestação de socorro, se não me engano foi Alexandre, que é o seguinte, se for ter uma questão da PRF num concurso há alguns anos, imagina a seguinte situação, ó, tá ali, Salatiel dirigindo um carro, logo atrás dele vem o Bola, e mais atrás vem Arthur.
Salatiel, por algum motivo, uma desatenção, perde o controle e bate no motociclista. Aí, bola vem logo atrás e na traseira de Salatiel. Salatiel vai embora. O Bola também, Arthur passou, olhou e disse, oxe, lascou-se, vai-se embora também. Tá? O que acontece aí, gente? Nós temos 3 condutas, né? A primeira, no caso, a de Salatiel, que bateu no cara, de repente o cara morre ou teve lesão corporal, o crime de meio, né, no caso a omissão de socorro, ele fugiu absorvida pelo crime de fim, que é o crime de dano, ou seja, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. Então vamos imaginar que esse cara morreu no acidente. Salatiel responderia por homicídio culposo, tendo como causa de aumento de pena a omissão de socorro. O Bola, que bate em Salatiel, ele se envolve no acidente, mas não foi diretamente o causador. Ele foge. Então ele responde pelo crime do artigo 304 do CTB por omissão de socorro. Já Arthur, que viu e foi embora, ele não se envolveu no acidente, mas todo mundo tem o dever de prestar socorro. Então ele responderia pelo crime do artigo 135 do Código Penal, que é uma omissão genérica, uma omissão comum. Então essa era a resposta aí para a questão, né? Então a ideia de prestação de socorro à vítima é essa. Você tem a obrigação de prestar socorro, salvo se houver risco pessoal para você. Aí você foge, você não fica no local. Não sei que você seja igual o Náutico, gostar de apanhar, aí você fica porque tá tranquilo, beleza? Então essa questão de prestar socorro à vítima, é isso aí, ok? Deixa eu ver aqui que tem mensagem de novo, ó. Tomás está por aí, Cleitão tá aí também, ó, Arthur Vitor. Ele disse que vai embora porque é impossível tirar o Bola das ferragens. Diga isso não, quando ele assistir ele não vai gostar não. Carlson tá por aí, Délio Viana, tá certo? Ele trouxe a questão do convênio. Realmente falamos de convênio aí no texto desse recente aí, tá certo? Olha, questionamento de Arthur aí, eu falei para falar sobre instrutor sem LADV. Aqui é o seguinte, viu, gente? LADV, principalmente vocês estão na turma de instrutor, tenham cuidado aí com isso, viu? Imagina lá, vou trazer algumas situações aqui para vocês. Primeiro é mais fácil, né? Você está lá dando aula no veículo da autoescola e o aluno com a LADV e o documento de identificação. Tranquilão, beleza, né? Agora, vamos melhorar a situação. O aluno não possui LADV ou a LADV está vencida. Está no veículo da autoescola, autua por conduzir o veículo sem possuir habilitação. Artigo 62, inciso 1 do CTB, beleza? O aluno tem LADV, só que ele está tendo aula num veículo que não é o da autoescola, não é o do CFC. Tem muito instrutor que faz isso. Às vezes o instrutor no final de semana pega o carro dele, Corolla, um Honda Civic, né? O instrutor é dinheiro, meu velho. E aí o que acontece? Ele vai dar aula particular. Ele pode fazer isso, agora ciente dos riscos. Por quê? Ainda que o aluno tivesse LADV, ele estivesse tendo aula num veículo particular dele, tá, veículo particular do próprio aluno ou do instrutor, que é o que muitas vezes acontece, aí é infração também. Dirige veículo sem possuir habilitação, artigo 62, inciso 1. E se o veículo é do instrutor, então ele também vai ser autuado no artigo 63, combinado com o artigo 62, inciso 1 do CPB, por entregar o veículo à pessoa não habilitada. Tá certo? E ainda pode responder pelo crime do artigo 310 por permitir, confiar e entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada. Olha que negócio bom, né? Agora, tem LADV e não está portando. A ficha de enquadramento do artigo 162, inciso 1 do CTB diz que não se enquadra ali, dirigir sem habilitação. É para o agente fazer relatório e enviar para o Detran adotar as providências. No entanto, a ficha de enquadramento do artigo 232, conduzir veículo sem portar documento obrigatório, elenca a LADV como sendo um dos documentos de porte obrigatório, tá certo? Então, é infração de natureza leve lá no artigo 232. Você que é do BPTrão, para não perder o costume, caneta nele, tá certo? Então, é a consequência aqui de questão da LADV. Tranquilo? Alexandre, cadê? Joana, está muito trabalhando na área de crime de trânsito, o direito é lindo. É verdade, também acho, tá certo? E pedindo aqui para chamar o Rodrigues. Ele está com algum problema de internet aí, tá certo? Está com algum problema de internet. Olha, ultrapassagem, isso foi Arthur que questionou também, tá certo? Ultrapassagem forçada com veículo de emergência. Olha, é possível, como eu falei ontem, né? Qualquer veículo de emergência estando em situação de urgência. O que é a situação de urgência? A resolução 268 de 2008 do CONTRAN vai dizer que é aquela em que se necessita de brevidade no atendimento, sob pena de haver grande risco ou prejuízo à incolumidade pública. Então, se está socorrendo uma vítima e precisou exceder o limite de velocidade, tá certo, para que aquela vítima chegasse até o hospital, enfim, e por algum motivo foi autuado, a ficha de emergência ou de ocorrência, não sei, depende do órgão aí como é que chama, ela é a defesa. Por quê?
Porque o inciso 7 do artigo 29 vai dizer justamente isso, ó, que os veículos de emergência têm direito à livre circulação e estacionamento de parada quando em serviço de urgência. Então, comprovando o serviço de urgência, arquiva-se a auto-infração. Eu até mencionei, se o Marcos estiver vendo aí, de repente ele pode confirmar, acho que eu mencionei antes na resolução número 15 do CETRAN de Pernambuco, que até traz um procedimento em relação a documento que aquele que foi autuado pode apresentar ao órgão de trânsito como defesa para tentar contornar a situação e arquivar o auto de infração de uma irregularidade dessas. Então, é perfeitamente possível aí o arquivamento desse tipo de auto de infração. O que é que não pode? De repente o cara foi fazer uma ocorrência, alguma coisa, e bateu aquela fome, horário de almoço, e disse, porra, eu vou socorrer um boi na brasa, tá? Aí ele faz uma ultrapassagem forçada com o veículo PRF, foi lá, autuou. Ele não tem como provar aquilo ali, né? Então não estava em situação de urgência. Eu vou falsificar uma ficha aqui, por falsificar é crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, né? Sem contar que você viola um dos princípios da administração pública, que é o princípio da moralidade e da impessoalidade, porque o veículo de emergência tem que ser utilizado em prol da coletividade, ele usou para ele mesmo, né? Então é motivo de, tchau, um abraço, tá certo? Então, é o que a gente tem em relação a veículo de emergência. Deixa eu ver aqui mais, a Joana, né? Aulas para pessoas habilitadas, né? Tranquilão, né? Pode ser em qualquer veículo, tá beleza, só tem que ter o cuidado aí de, se for o caso de colocar um duplo comando de freio, aí tem um procedimento para alteração do documento, tá certo? Marcos confirmando a resolução 15 do CETRAN, tá certo? Anastácio, o questionamento é o seguinte, pensando em que situação o legislador resolveu que uma criança de 7 anos pode ficar na garupa de uma moto, mas não pode ficar no banco dianteiro de um carro. Eu vi, eu acho que foi Júlio, eu não sei se foi algum curso dele ou algum texto ou alguma coisa, eu lembro que, segundo ele ouviu de alguém que participou da elaboração do Código de Trânsito, que o pensamento do pessoal em relação à idade das crianças foi o seguinte, no caso do carro, é pensar na criança da cintura para cima, né? Por quê? 10 anos já é uma estatura suficiente para o cinto, para ela usar o próprio cinto do veículo, né? Sem que o cinto pegue no pescoço, ou enfim. E no caso do transporte de criança na moto, é pensar na criança da cintura para baixo, né? Ou seja, 7 anos é uma idade que a criança já tem condições de tocar, encostar no pedal, né? Então, por isso que são essas idades aí. Então, foi o pessoal que acabou contribuindo na elaboração do código, do CTB, que trouxeram essa explicação, né? Então, é a idade mínima realmente para que a criança possa ou ir no banco da frente ou ir na garupa da moto, tá certo? Questionamento aqui de Daniel, se for pergunta difícil, bicho, eu vou pular, se não me lasca aqui não hoje. Recentemente, uma conhecida prestou veículo ao seu pai e foi abordado que foi autuado com base no artigo 165 do Código. A proprietária deve ser autuada com base no artigo 166. O artigo 166 do Código é aquele que diz que o cara acabou deixando o veículo ali, né? Ele acaba, eu estou até pegando aqui, confiar em entregar o veículo à pessoa que não tenha condições de dirigi-lo, né, em segurança, né? Em tese, sim. Agora, eu vou te dizer uma coisa, faz 14 anos que eu trabalho com trânsito, desde os meus 12 anos de idade, eu nunca vi ninguém ser autuado nesse artigo 166, nunca vi, mas em tese, sim. Se enquadraria também, por exemplo, se entregasse o veículo a uma pessoa que está com a perna quebrada, né? Talvez não tivesse condições físicas de conduzir, mas enfim, é uma questão realmente de fiscalização. Cleitão aí, aula para habilitado para ganhar habilidade, tem problema nenhum, tranquilo, né? Délio, no caso de um aluno com LADV e for flagrado por não portar, ela pode ser suspensa por 6 meses. Olha, a questão do porte da LADV, ela gera as infrações na realidade que tenham relação com a LADV, né? Por exemplo, se um condutor, um candidato à habilitação, estiver no processo de habilitação, e de repente ele for flagrado dirigindo sem a habilitação, né? Aí acontece também essa punição que Délio trouxe aqui. O artigo 8º, parágrafo 4º da resolução 68 de 2004, contra ele, diz que a previsão é a suspensão da LADV por 6 meses, tá certo? Agora, é improvável que isso ocorra. Por quê? O processo administrativo de trânsito para aplicação da penalidade de multa, e a LADV só poderia ser suspensa depois desse processo, ele pode durar até 5 anos contados do dia do cometimento da infração. O processo de primeira habilitação dura 12 meses, foi prorrogado agora para 18 meses pela deliberação 85 do CONTRAN. Então, se o cara faz defesa, recurso e tudo mais, assim, para suspender a LADV é muito difícil, né? Daniel, mesmo se ela não tivesse ciência da embriaguez ao volante, a questão é que o critério do agente ele é objetivo, né? É feito a dirigir sem habilitação. Para o crime, ele tem que gerar perigo de dano, né? Para a infração administrativa, ele estava sem habilitação.
Acabou. Né? Então, para o agente, em tese, é um critério objetivo. Tá ou não tá? Né? A conduta, o ilícito administrativo, ele se enquadra no tipo infracional previsto na lei? Sim. Então, autua. Né? Agora, eu confesso, eu nunca vi ninguém ser autuado por isso. Né? Cleitão, ó, na minha 5 anos, acho que para uma criança ter 12 anos para poder andar na garupa. Olha, tem uma infração que inclusive vai falar na live daqui a pouco, né? Eu ia segurar, eu não ia falar não para segurar a audiência, mas o negócio é o seguinte, ó. A infração do artigo 244, inciso 5 do Código, é transportar crianças com idade inferior a 7 anos ou que não tenha condições de dar a própria segurança, né? Naquelas circunstâncias. Então, se tiver menor de 7 anos, transportando criança menor de 7 anos, é caneta. Passou dos 7 anos e até os 11 anos incompletos, porque a partir de 12 já não é mais criança, né? Já é um adolescente. Eu ia dizer o que é, mas não vou dizer não, porque o YouTube me lascou aqui na monetização. O que acontece é o seguinte, ó. Se a criança tiver mais de 7, menos que 12, então, nesse caso, imagina que ela é baixinho, não alcança os pedais, tipo, a altura de Itamar, 1,5 m, não alcança os pedais, ou está com a perna quebrada, braço quebrado, enfim. Nesses casos aí, gente, aí você autua não por transportar criança menor de 7 anos. Ó, o pessoal do BPTran está ligado, né? Caneta nova aí, ó. Você autua por transportar criança que, naquelas circunstâncias, não tinha condição de dar a própria segurança. Agora, a partir dos 12 anos, aí, tchau, um abraço, tá certo? Cadê, ó? Anastácio, a fim de pegar um aluno da piloto sem LADV. É uma ameaça. É uma ameaça. Só que Nathalie já se defendeu aqui, ó, dizendo que eles trabalham com todos os critérios, tá vendo? Eu ia ensinar uma palavra, estou me prendendo aqui para não chamar essa porra. Olha, vamos lá. Questionamento do nosso amigo Elias, é feroz, né? Vou socializar aqui com vocês, ó. Agente trânsito caracterizado, resolução 497/2014 do CONTRAN, que alterou o volume 1 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a resolução 371 de 2010. Ela diz que o agente, né, ele tem que ser credenciado, ele tem que estar de serviço, ele tem que estar uniformizado no padrão da instituição. Imagina um agente ali que não está uniformizado no padrão da instituição. Eita, hoje eu vou a paisana, vou de serviço secreto. Né? E não pode, né, porque a resolução 497 ela proíbe. Então, a gente tem um procedimento irregular nesse caso aí. Tranquilo? E a gente fechou as dúvidas aí que nós tivemos de ontem para hoje, né? Vamos para os assuntos que ficaram faltando ali, né? O primeiro deles é sobre processo administrativo, tá certo? Sobre processo administrativo, primeiro eu chamo a atenção de vocês aqui para 3 resoluções, tá certo? A primeira delas é a resolução 299 de 2008 do CONTRAN. Essa resolução ela traz os requisitos ali de admissibilidade para se apresentar uma defesa ou um recurso, né, primeira, segunda instância, enfim, ou como o Marco gosta, né, terceira instância. Eu acho que ele contorceu agora quando eu falei terceira instância. Pelo amor de Deus, não existe terceira instância. É defesa, tá certo? Defesa prévia, defesa de autuação, eu prefiro defesa de autuação, mas a expressão defesa prévia, ela existe, tá certo? Recurso, tá certo? A JARE e recurso em segunda instância. Tranquilo? Então, são as 3 fases processuais, é melhor, mais bonitinho, tá certo? Então, ó, a resolução 299, ela traz documentação necessária e requisitos de admissibilidade. E resolução 619 de 2016 do CONTRAN traz as regras do processo administrativo de advertência por escrito e multa. Resolução 723 de 2018 traz o processo administrativo de suspensão e cassação do direito de dirigir. Além disso, vale a pena um estudo nas leis de processo, né, que é a lei 9784/99, que traz regras gerais sobre processo administrativo, e sobre prescrição, a lei 9873 de 99 também traz algumas regras sobre isso. Aí o seguinte, ó, como é que funciona aqui o passo a passo? Só para você entender como é que funciona o passo a passo do processo. Ó. Ocorreu a infração de trânsito, né, o agente de trânsito vai lavrar o auto de infração. Isso é o que a gente chama de ato administrativo de natureza vinculada, ou seja, o agente de trânsito não tem opção. Viu a irregularidade, é caneta. E aí ele entrega o talão no órgão que ele trabalha, o órgão vai cadastrar aquela infração, implantar aquilo no sistema e expedir a notificação de autuação. Expedir a notificação de autuação, né, vai chegar o brinde na sua casa, é quando você se emociona ali. Chegou o brinde na sua casa, se não foi você que cometeu a infração, você pode indicar o condutor infrator, você tem um prazo não inferior a 15 dias para fazer isso. Se foi você, você faz defesa. Fez defesa, vai ocorrer o julgamento por parte da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito julgou, se acolheu o seu pedido, arquivo auto de infração, escapou o dinheiro que você ia gastar para pagar a multa, você pode empurrar o Jeep, que nessa época é válido, né? Por sinal, eu estou aqui
Não estou patrocinado pela Ambev, mas, né, a gente vai no todinho. Então, o que acontece aqui, viu, gente? Se você não teve sua defesa acolhida, não foi acolhida no processo, então eles vão notificar você impondo a penalidade. É quando chega o brinde para você, a notificação, inclusive com código de barra para pagamento, né? E aí você tem a opção de pagar com 20% de desconto, recorrer, enfim, fica à vontade. Você pode recorrer sem pagar, enfim, é seu critério. Fez o recurso à JARE, a JARE vai julgar. Se for indeferido o seu recurso, pode ser deferido o seu recurso. Se ele for indeferido, você pode recorrer em segunda instância. Se ele for indeferido, então a autoridade de trânsito teve a decisão, de certa forma, modificada, né? Ele é quem pode apresentar recurso em segunda e última instância. O órgão responsável por julgar em segunda instância vai depender de quem foi o órgão autuador. Se for um órgão do município ou do estado, a segunda instância é sempre o CETRAN. Aí nosso amigo Marcos está acompanhando. Se foi um órgão de trânsito da União e foi por uma infração de natureza gravíssima, o CONTRAN é o órgão responsável por julgar em segunda instância. Se foi por infração grave, média ou leve, o colegiado especial vai ser responsável. Você pode dar uma conferida nessa composição lá no artigo 289 do CTB. Julgou em segunda instância, foi deferido seu pedido, arquivo, auto-fração, processo a cabo, você escapou. Foi indeferido, então tem um registro. Esse processo ele pode durar até 5 anos. Aí tem alguns prazos aqui ainda. Expedição da notificação de autuação, 30 dias. 30 dias é do dia do cometimento da infração até o órgão de trânsito expedir a notificação que é a entrega por parte do entregar aos correios, né, para que ele faça a entrega na sua casa. Apresentou a defesa, prazo é não inferior a 15 dias para a defesa ou indicação do condutor infrator, e para o julgamento da defesa, isso é um questionamento de Cláudio, não sei se ele está acompanhando aí, o julgamento da defesa não tem um prazo expresso na lei, só que tem um prazo previsto na lei 9873, 99, que vai dizer que os processos pendentes de decisão de despacho, de julgamento, paralisados por mais de 3 anos, eles ocorre ali o que a gente chama de prescrição intercorrente, o processo vai estar prescrito nesse caso, tá certo? Se ficar parado por mais de 3 anos. O recurso à JARE ou em segunda instância, o prazo é de 30 dias. Quando você entra com recurso à JARE não tem uma casinha ali que você vai lá e faz o recurso. Você entrega, a própria autoridade de trânsito aqui tem um prazo de 10 dias para remeter para a JARE e assinalar no despacho se ele é tempestivo ou não, ou seja, se o recurso foi interposto no prazo ou não. E a JARE tem um prazo de 30 dias para poder julgar, mas pode, em casos excepcionais, ocorrer o efeito suspensivo. O efeito suspensivo é uma pausa ali no processo, nem prejudica, nem beneficia. Eu tenho até uma analogia com o Yoshi do Super Mario, mas tem palavrão no meio, eu prometi que eu não vou chamar hoje, tá certo? E na segunda instância também, a gente tem um prazo lá indireto para julgamento, tá certo? Então são as questões dos prazos aqui. Lembrando ainda do SNE, né, o Sistema de Notificação Eletrônica, ele está previsto no artigo 284 do CTB, foi incluído pela Lei 13.281 e regulamentado pela Resolução 622 de 2016 do CONTRAN, que é o SNE. Acho que só Petrolina aqui em Pernambuco, se eu não me engano, é o único órgão no estado, Marcos talvez me ajude aí, se tiver outro órgão que aderir ao Sistema Nacional do Trânsito, imagina que o órgão aderiu ao sistema de notificação eletrônica e você baixou o aplicativo no seu celular, você se cadastrou e tudo mais, de repente você está aqui assistindo a live e tal, daqui a pouco o celular vibrou, você diz, quem é? WhatsApp, eu sei, tá, porra, é multa, né? Então, o sistema de notificação eletrônica, se você tiver aderido a esse sistema e o órgão que te autuou também, você pode optar ali pelo não pagamento você não fazer recurso, né, ou defesa daquela autuação, mas em contrapartida, o que, é que vai acontecer? Você vai pagar 60% do valor da multa. Aí, ó, não é bom um negócio desse, tá certo? Isso é o sistema de notificação eletrônica, e aí a gente fala sobre o processo. Eu já tive essa questão de prazo que foi um pedido aí do nosso amigo Cláudio. Deixa eu ver que tem um monte de mensagem aqui, senão eu vou me perdendo aqui, ó. Cadê, ó? Marcos trouxe aqui, resolução número 15 do CETRAN, tá aí, ó. O artigo 3º aqui foi um questionamento de Arthur, tá aí, ó, se ele estiver acompanhando ainda, ele está dizendo, ó, ordem de serviço de urgência, boletim de ocorrência ou registro de atendimento em estabelecimento emergencial hospitalar são documentos hábeis, eleitos aqui pelo CETRAN de Pernambuco, né, pelo menos a orientação para os órgãos de trânsito do estado e do município aqui em Pernambuco, em relação à documentação que pode ser utilizado como elemento, como conjunto probatório para mostrar que aquela ambulância, por exemplo, estava, de fato, numa situação de urgência, fazendo jus ao seu direito de livre circulação, estacionamento e parada, tá certo? E Marcos confirmando aquilo que eu imaginei, ele se contorceu mesmo quando eu falei em terceira instância. Tem terceira instância, não, pelo amor de Deus, não digo um negócio desse, não, chega a dar uma dor mesmo. Né? Tá aí, ó, Cleitão, Alfredo Monteiro, tá aí, Joana deu uma risada aí, né? Tem também aqui Anastácio, ó, a quem recorro quando sei que a prefeitura não destina as verbas arrecadadas do trânsito para o trânsito, né? Ministério Público, né? E aí o couro come bonito lá, né? Anda armado depois disso, cuidado. Ó,
Aqui, Cleiton, né? Engraçado quando o pessoal se nega a fazer o teste de alcoolemia, acha que escapou e é pego de surpresa porque tem uns 5 anos. Isso acontece às vezes porque o cara às vezes, tem a habilitação recolhida, né? Aí o que acontece? Ele vai lá 2 dias, 3 dias depois do Netran e pega a carteira de volta. Ele fica com a sensação de que escapei. Só que o processo vai tramitar, né? E aí, meses, anos depois, vem a surpresa aí, né? A Anastácia ficou redundante, mas achou que deu para entender. Deu para entender, pô, tranquilo aí, ó. Anastácio, governo do estado, tá aí, cadê? Alfredo, ó. Tem pessoas que chegam procurando falar com a dona Jair. Rapaz, eu vi o caso uma vez de um aluno que chegou no órgão aqui procurando por Jair. Quem é Jair que faz defesa, né? Na realidade, ele queria a Jair. Ó, cadê Marcos aqui? Pernambuco só Petrolina, né? Desde 26 de outubro de 2017 para infrações a partir de 13 de outubro de 2017, tá aí confirmando, aqui no estado de Pernambuco, só o órgão municipal de trânsito Petrolina aderiu ao sistema de notificação eletrônica, nenhum outro órgão aderiu. E aí, na sequência aqui, ó quem está de volta, ó, conhece? Né? Ele está voltando aqui, ó. Eu estou com um probleminha aqui na internet. A internet tá... Rapaz, já eliminou os assuntos novos, já está nos assuntos que ficou faltando, né? Então, o negócio está caminhando. Tá aí, ó. Lindomar. Vai sobre aí que eu vou acompanhando. Sobre penalidades agora. Penalidade é o seguinte, gente. Boa. Penalidade é uma sanção aplicada em razão do descumprimento da lei, desde que haja previsão expressa no texto da lei para a aplicação daquela penalidade. Por quê? Aí é em respeito a um princípio de direito, né, que é o princípio da reserva legal. Não se poderia aplicar uma penalidade sem que houvesse previsão de sua aplicação, senão nós teríamos aí um excesso, né? Nós temos 7 penalidades, atualmente são 6, porque uma delas foi revogada, que é a penalidade de apreensão do veículo, que foi revogada sem nunca ter sido regulamentada e, consequentemente, aplicada. O pessoal aqui confunde a apreensão do veículo, que é uma penalidade que, repito, nunca foi aplicada por falta de regulamentação, e a medida administrativa de remoção do veículo, que nunca sofreu modificação no seu texto legal, pelo menos a parte grossa, digamos assim, o texto grosso da lei em relação à remoção. E aí, sobre a penalidade de advertência, que é a primeira delas, ó, nós temos aqui o seguinte, ó, 3 critérios para a aplicação da penalidade de advertência por escrito. 2 deles são critérios objetivos, ou é ou não é. E um é um critério totalmente subjetivo para a aplicação dessa penalidade. Ó. Quais são os critérios objetivos? O primeiro deles é o seguinte, ó, se por acaso o sujeito tiver cometido uma infração de natureza leve ou média. Então imagina lá, ó, braço lá de fora, infração média, tá certo? É um critério objetivo, ou é ou não é, tá certo? Buzinar a qualquer pretexto, infração leve, é um critério objetivo, tá certo? Então, tranquilão. Agora, avanço sinal vermelho é gravíssimo, pronto, primeiro critério objetivo já era, você não pode pedir advertência nesse caso. Segundo critério objetivo, não pode ser reincidente no cometimento daquela mesma infração nos últimos 12 meses, tá certo? Então, imagina lá, ó, tá com o braço lá de fora, pedir advertência, foi concedido, ok. 6 meses depois, outra por braço lá de fora. Pedir até posso, agora isso vai ser negado porque vai haver o registro de que eu já cometi aquela mesma infração. Então, é lona, tá certo? Agora, essa reincidência é específica, é no cometimento daquela mesma infração, ok? E o terceiro critério aí é um tanto subjetivo. Se a autoridade de trânsito entender que aquilo é a providência mais educativa, ou seja, não aplicar a penalidade de multa prevista e aplicar a penalidade de advertência. Então, isso é um critério subjetivo, a autoridade vai analisar utilizando critérios próprios para saber se aplica ou não a advertência por escrito. Essa é a primeira das penalidades. Deixa eu ver aqui que tem questão aqui, ó. Cadê aqui? Cadê aqui? É nada, esse processo é difícil, meu filho. Lindomar foi jantar, não, ele tá com problema de internet, né? E Cleitão se preparando para voltar a corrida, só sendo mesmo. Olha, segunda penalidade é a penalidade de multa, né? É a única que tem natureza pecuniária prevista em todas as infrações, né? Aí é basicamente a questão das infrações, né? Pontuação mais valor, você já conhece, não vou detalhar isso aí, infração leve, média, grave, gravíssima. Sabem que as infrações gravíssimas, quando houver previsão expressa no texto da lei, a infração de natureza gravíssima, ela pode ser multiplicada por 2, por 3, por 5, por 10, por 20, por 60. Não, vocês sabem disso aí, a gente segue. Aqui a questão da penalidade de multa, aí é bem tranquilão, né? Aí tem também aqui, ó, a terceira das penalidades, que é a suspensão do direito de dirigir. Nós tivemos uma modificação aí em 2011, né? Em 2016,
a partir de 1º de novembro de 2016, quando entrou em vigor a Lei 13.281. Ela alterou os prazos de suspensão. A suspensão ela pode acontecer de duas formas, né? Somatória de pontos, ou seja, você alcançou 20 pontos no prontuário no período de 12 meses, ou por infrações específicas, né? Cujo cometimento gera infração de trânsito. Se for o caso ali, ó, artigo 65, 65A, 170, 173, 174, 175, 176, 191, 210, 218, inciso 3, 244, inciso 1 ao 5 e 253A. São os 12 artigos do Código que prevêem a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Exemplo, alcoolemia, capacete, excesso de velocidade de mais de 50% além do permitido. São exemplos aqui de infrações que geram suspensão do direito de dirigir. É o que o pessoal chama de infrações autossuspensivas ou infrações mandatórias. Eu não gosto muito da expressão. Acho suspensão direta ou autossuspensiva, acho melhor. Então, o cara que estava sem capacete na moto vai ser autuado e gera a penalidade de multa, suspensão do direito de dirigir. Se ele for suspenso, ele pega de 2 a 8 meses. Em caso de reincidência, ou seja, pela segunda vez, em menos de um ano, de 8 a 18 meses de suspensão. Temos 3 exceções: alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia ou bloquear, utilizar o veículo para deliberadamente perturbar e interromper o restringir a livre circulação, são 12 meses de suspensão. No caso dos 20 pontos na carteira, aí é diferente. A suspensão que antes era de 1 mês a 1 ano, agora é de 6 meses o mínimo a 1 ano. Em caso de incidência, de 8 meses a 2 anos é o tempo de suspensão direta, tá certo? E lembrando também que nós temos o curso preventivo de reciclagem, que aqui em Pernambuco ainda não foi regulamentado, né? Ou pelo menos não foi posto em prática. Regulamentado ele está. Foi posto em prática, né? O curso preventivo de reciclagem é para o condutor habilitado na categoria CDOE, sempre que ele vai cometendo infrações, se ele acumular um total de 14, não mais que 19 pontos no período de 12 meses, ele pode procurar o CFC e fazer o curso preventivo de reciclagem. Feito o curso preventivo de reciclagem, aquela pontuação ela é eliminada para fins de contagem subsequente. Agora ele só pode fazer uma vez, isso a cada 12 meses aqui no estado ainda não funciona. Essa é a terceira das penalidades. Deixa eu ver que tem mensagem aqui, ó. Cadê? Vamos lá, ó. Os considerados órgãos independentes que aderiram ao Sistema Nacional de Trânsito, Marco já trazendo aqui, ó, DENIT, né, para infrações a partir de 1º de novembro de 2016, PRF, infrações também a partir de 1º de novembro de 2016, e a NTT, para infrações a partir de 1º de novembro de 2016 também, tá certo? Tá ali, ó, Délio tá dizendo que se chegar a Júlia à quarentena, Rodrigues vai empatar com ele. Ele tá gordo, realmente, né? Ele não tem, por exemplo, essa minha saúde aqui. Cadê, ó? O Detran de Pernambuco está aceitando essa solicitação. Seria o quê, Alfredo? Eu não entendi. É advertência por escrito? Só me dá um ok aí, se for sobre advertência. Daniel, ó. Deve ser motivado a autoridade de trânsito quando houver recusa ou pedido de advertência, sem sombra de dúvidas, né? Toda decisão, né, que negue, limite ou implique aí em restrição de direito, ela tem que ser motivada e fundamentada, né? Até na minha pós, em direito de trânsito, meu TCC eu trouxe isso como problema, né? Até tem um texto meu desse aí, tá lá no Autoescola Online, no site de Ronaldo Cardoso, sobre motivação e fundamentação das decisões. Inclusive é uma opinião minha. Eu entendo ser nulo o processo, né? A nulidade processual, né? E, ó, chama bastante atenção, suspensão imediata usada pelo legislador. O artigo 218, inciso 3, que é a suspensão por exceder o limite de velocidade em mais de 50% além do permitido, a penalidade, o legislador colocou lá, ó, a suspensão imediata do direito de dirigir. É claro que é um equívoco, né, porque isso violaria princípios constitucionais como devido processo legal, contraditório e ampla defesa. É claro que os órgãos de trânsito instauram o devido processo administrativo para a aplicação da penalidade, né? Então, essa suspensão imediata que a gente vê ali no inciso 3 do artigo 218, na prática ela acaba sendo respeitada, né? Alexandre, ó, comentar, se possível, alguns alunos voltando aos CFCs, porque o PRF colocou para aprender de novo, está dentro da legalidade. Rapaz, eu vou entender isso como um conselho do PRF, né? Mas não tem essa legalidade. Se ele está habilitado, ele está habilitado, né? Alfredo confirmando que é sobre a advertência. Olha, você pode solicitar, né? Agora, ser aceito é que é o problema, né? Aqui em Pernambuco, os órgãos não fazem essa transação. Pelo menos a expressão oficial que eu vi é pelo menos o sistema. É sempre o sistema, a explicação filosófica até, né? Mas na prática você não consegue. Agora, ele deveria motivar a decisão, né? Porque você está pedindo a advertência, ele está negando. Tá certo? Por que ele está negando? É o que o Daniel acabou de falar aqui, não é? Grande Celso está por aí também, ó. E Alexandre cometeram infrações tipo ultrapassagem quando perguntado se é que não sabia, então o PRF volta ali, é lenda urbana, né?
PRF não tem esse poder aí, acho que ficou mais na base do conselho. E se é permissão e for ultrapassagem, aí vai voltar para a autoescola mesmo, né? Olha, mais uma penalidade, cassação da habilitação, né? A habilitação ela pode ser cassada administrativamente, né, por 3 motivos, né? Se você for condenado judicialmente por delito de trânsito, isso gera cassação, tá certo? É a primeira situação. Segunda situação, se você tiver com a habilitação suspensa e for flagrado dirigindo suspenso, por sinal seria o caso mais comum, né? E a terceira hipótese é no caso de reincidência no período de 12 meses pelo cometimento de algumas infrações. Por exemplo, artigo 62, inciso 3, que é conduzir veículo categoria diferente, entregar ou permitir que o condutor inabilitado conduza ou as condutas previstas nos incisos do artigo 62. E também aqui, ó, a do artigo 173, né, que é racha, 174, promover na via competição esportiva não autorizada, e 175, manobra perigosa, a reincidência no período, e a alcoolemia, né? A reincidência no período de 12 meses, o cometimento dessas infrações também gera a abertura do processo de cassação da habilitação. Depois de cassado, 2 anos depois para ele voltar a dirigir. Se ele for autuado, inclusive, nesse período, ou seja, nos 2 primeiros anos depois de cassado, a infração se dá no artigo 62, inciso 2, dirigir com a habilitação cassada. Olha, o pessoal do BP Trans, se liga aí, ó. Depois de 2 anos cassado, tá certo? A infração se dá no artigo 62, inciso 1, que aí ele voltou a ser inabilitado, porque ele já pode se reabilitar. O processo de reabilitação do condutor cassado foi um questionamento que a Elias me fez hoje à tarde. É o seguinte, ó. O artigo 42A da resolução 68 de 2004 contra ele vai dizer o seguinte, ó. Para voltar a dirigir, o condutor cassado ele precisa fazer os exames necessários, ao texto, os exames necessários à habilitação e o curso de reciclagem. Como aqui em Pernambuco o Detran não tem reciclagem ainda, até Marcos comentou comigo que há alguns meses aí o Detran começou a abrir processo de cassação, eu creio que por dirigir suspenso, né? Então a gente vai começar a ter daqui a alguns anos, os CFCs vão começar a receber condutores cassados, aí eu estou curioso para ver qual a interpretação que o Detran de Pernambuco dá, porque o texto da lei, o artigo 42A da resolução 68, ele vai dizer que o condutor cassado para voltar a dirigir, ele tem que fazer os exames necessários à habilitação, mais o curso de reciclagem. O curso de reciclagem ficou claro, 30 horas aula, está lá, resolução 68. Agora, quais são os exames necessários à habilitação? Exame de vista, exame psicotécnico, exame teórico e exame prático. Ou seja, ele faz tudo, menos aula prática, mais o curso de reciclagem. Isso é o que ocorre, é o que deveria ocorrer na prática. Por exemplo, o Detran do Rio Grande do Sul, esse é o procedimento. Né? Eu entendo como sendo correto, mas esse é o procedimento para voltar a dirigir. Deixa eu ver aqui que tem mensagem aqui, ó. Cadê Délio? Ele estava com a PPD. É o que eu suspeitei, né? A questão de, se fosse permissão, é lona, né? Já era. A suspensão perde a habilitação, né? A penalidade seguinte, né? A permissão para dirigir, a cassação da PPD, que apesar de não ter um processo administrativo específico, né? O camarada que tem uma permissão, cometeu infração de natureza grave, gravíssima, reincidente tem infrações de natureza média durante os 12 meses de permissão, aí é lona, né? Vai ter que tirar novamente a habilitação. Detalhe que, se a permissão venceu ontem, ele cometeu a infração hoje, é pontuação no prontuário, tá certo? Por quê? Passou os 12 meses, encerrou ontem, a partir de agora ele tem uma CNH. Ele só não cumpriu a formalidade de solicitar para pegar o documento novo, ele já tem CNH, acabou-se. E a última das penalidades aqui, ó, foi faltando, foi o curso de reciclagem. Frequência obrigatória do curso de reciclagem é uma penalidade, está previsto no artigo 268 do CTB, além de, tem alguns incisos ali que trazem, mas a aplicação prática da advertência, do curso de reciclagem foi suspenso para voltar a dirigir, vai fazer reciclagem. Essa é a aplicação prática da reciclagem, tá certo? Então, fecha aí a parte de penalidade. Deixa eu ver aqui, ó. Em Pernambuco tem que fazer tudo. Para cassação, não, né? Só se for cassação da permissão, tá certo? Eu estou falando da cassação, aí o Alfredo trouxe a observação aí, eu estou falando da cassação da CNH, tá certo? Aqui em Pernambuco ainda não ocorre a cassação da CNH. A CNH ela não é cassada. Há alguns meses aí, até estava dando aula lá na Pós, lá na Exuda, Marcos é o coordenador do curso, ele até comentou comigo, só, Diário Oficial abriu o processo administrativo, Detran, de cassação da habilitação, tá certo? Então, o que acontece? Nos próximos anos nós vamos ter condutores com a CNH definitiva, não estou falando de PPD, cassados. Aí, para voltar a dirigir, eles têm que observar o que está no artigo 42A da resolução 68. Ou seja, eles precisam fazer o curso de reciclagem mais os exames necessários à habilitação.
E aí ele pode escolher, tá certo? Se ele quer voltar na categoria que ele tinha ou inferior. É a opção dele, tá certo? Só que na prática ele vai fazer na categoria que ele tinha, né? Claro. Esse é o procedimento. Eu estou curioso para ver o Detran de Pernambuco como é que vai colocar isso na prática, já que estão abrindo processo de cassação, processo administrativo de cassação. Eu quero ver como é que o Detran vai interpretar isso aí quando os condutores que quiserem se reabilitar, que possuíam CNH definitivo, quiserem se reabilitar, aparecerem nas autoescolas, nos CFCs, para poder se habilitarem, né? Se reabilitarem. Eu quero ver como é que vai funcionar isso aqui, tá certo? Ó, na sequência aqui, a gente tem uma parte bacana aqui, ó, né, sobre crime, né? A sugestão aqui é o seguinte, ó, vejam só. Assim como ocorre em todos os crimes, né, nos crimes de trânsito nós temos o crime, ele pode ser doloso ou ele pode ser culposo, né? O crime dá uma aula de 1 hora, né? Aqui, mas vamos tentar resumir o máximo aqui possível. Assim como ocorre em todos os crimes de trânsito, eles podem ser também culposos ou eles podem ser dolosos, né? É dolo, né? Dolo não, é dolo. Né? Cuidado aí na observação, às vezes, você no aula, tem alguém, né, que está atento a esse detalhe, mas faz a diferença, né? E aí o que acontece? De repente o cara, ele está com essa dúvida. Crime culposo, crime doloso no trânsito existe também. Nós temos 11 crimes em espécie. 2 deles são culposos, o resto é tudo doloso. Quais são os crimes culposos? Os crimes dos artigos 302 e 303 do CTB. 302, homicídio, 303, lesão corporal. Mas como é que eu sei que o homicídio é culposo ou a lesão corporal é culposa? Porque está escrito lá. Homicídio culposo na direção do veículo automotor. Lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Todos os outros não têm a expressão culposa. Então, ele é doloso, seguindo o conceito lá do artigo 18 do Código Penal, tá certo? Nesses crimes ainda, os crimes dolosos, né, nós temos crimes de perigo e nós temos crimes de dano. Crime de dano, né? Foi até um questionamento deixa eu ver aqui, foi um questionamento de Cláudio, né? Foi Cláudio que fez esse questionamento. Os crimes de dano são justamente os crimes de lesão corporal e de homicídio. Por que dano? Porque ele afeta um bem juridicamente protegido. Nesse caso, é a vida ou a incolumidade pública da pessoa, né? Já os crimes de perigo pode ser de perigo concreto ou perigo abstrato, né? Perigo concreto nós temos 3, porque está lá, está escrito, né? São os crimes dos artigos 308, 309 e 312 do CTB, né? Aliás, 311, perdão. 308 é o racha, né? 309 é dirigir veículo sem habilitação em via pública, gerando perigo de dano, por isso que o crime é de perigo concreto, porque ele tem que gerar um perigo efetivo para configurar o crime. Se o cara está sem habilitação em via pública e ele não fez uma manobra ali, uma ação que coloque em risco a segurança, então foi só infração administrativa, que aí o critério para o agente é objetivo, eu estou falando com o Daniel, o critério é objetivo, ou seja, ou ele tem habilitação ou ele não tem caneta. Já o crime é ele não ter habilitação, estar em via pública e gerar perigo de dano, ou seja, fazer algo que coloque em risco a segurança. Aí está configurado o crime, tá certo? Então, nessa hipótese, configura-se o crime do artigo 309. E o crime 311 é trafegar uma velocidade incompatível na proximidade de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, também é crime aí de perigo concreto. E uma observação sobre o artigo 310, a súmula número 575 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ela considerou o crime do artigo 310, que é o crime de permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, como sendo um crime de mera conduta, ou seja, basta entregar a chave do veículo à pessoa, a pessoa ligou, saiu, já configurou o crime. De quem está dirigindo não, de quem entregou. O pai entregou a chave ao filho, o filho, sei lá, ou a esposa que tem habilitação, ao irmão, enfim, alguém que não tem habilitação. Então, o cara, você entrega a chave do seu veículo a essa pessoa que não tem habilitação, essa pessoa ligou o carro, então primeiro saiu, o crime você já cometeu, porque você permitiu, confiou e entregou a direção a essa pessoa que não tem habilitação. Então, está configurado o crime do artigo 310, que é um crime de mera conduta, tá certo? Tranquilo aí, ó. Deixa eu ver aqui, tem aqui ainda causas de aumento de pena, né? Foi um questionamento de Elias hoje, né? Aí é o seguinte, ó. Na dosimetria da pena, né, que é a aplicação da pena pelo magistrado, ele vai levar em consideração, né, casos de agravantes, casos de aumento e diminuição de pena, né? Aí eu vou até pegar esse gancho aqui e trazer para um questionamento que foi feito por Cláudio, ó. Ele questiona o seguinte, ó, aqui, ó, no caso do homicídio culposo e lesão corporal culposa, quando o condutor está sob influência de álcool, né? Então, aqui, nesses casos, gente, aqui é o seguinte, ó, nós tivemos a Lei 13.546, ela é de 2017, essa lei,
ela alterou o Código de Trânsito, tá certo? Ela acabou alterando o CTB em relação à conduta de você beber, dirigir, se envolver num acidente, provocar um acidente e causar lesão corporal ou provocar a morte de alguém. Né? Antes nós tínhamos o crime de embriaguez, né? E o crime de homicídio ou lesão corporal. Só que hoje, o crime de embriaguez, ele é absorvido pelo crime de dano, que é o crime de homicídio ou de lesão corporal. Então, foi incluído o parágrafo 3º ao artigo 302 e o parágrafo 2º ao artigo 303 do Código. Então, hoje, se o sujeito bebe, dirige e mata alguém no trânsito, a pena não é de 2 a 4 anos. É um caso de aumento de pena. A pena passa a ser de 5 a 8 anos de reclusão. Tá certo? Então, previsto lá no parágrafo 3º do artigo 302. Se é lesão corporal culposa e o cara está sob efeito de álcool, a pena deixa de ser de 6 meses a 2 anos, passa a ser de 2 a 5 anos, se for lesão grave ou gravíssima. Aí lá no artigo 129 do Código Penal, tem a descrição, né, o conceito, a definição do que é uma lesão grave ou gravíssima. É a grave, né, aquela que... São alguns casos, acho que 4 ou 5 situações ali que considera lesão grave, como, por exemplo, você ficar impossibilitado de trabalhar por mais de 30 dias, enfim. A gravíssima é quando você tem enfermidade incurável, não é, incapacidade permanente ali para o trabalho, aí são lesões gravíssimas. Então, causou lesão grave gravíssima, a gente tem aí o crime a pena de 2 a 5 anos, no caso da lesão corporal. Então, é uma mudança que nós tivemos, essa mudança ocorreu pela Lei 13.546, né? Deixa eu ver aqui, abrir que tem questionamentos aqui, ó, tá certo? Ó, Alexandre está dizendo que foi o caso de um aluno que fez uma ultrapassagem no local proibido. Então, o PRF reteve a habilitação e colocou ele de volta no CFC. Rapaz, isso aí é estranho, né? O PRF não tem esse poder, né? A não ser que ele tenha autuado por ultrapassagem no local proibido e o cara perdeu a carteira, né? Porque a ultrapassagem no local proibido do artigo 203, inciso 5, é infração gravíssima. Infração gravíssima na permissão é lona, né? Então, o cara vai ter que se voltar para a primeira habilitação e fazer tudo novamente, né? Aí realmente vai ter que fazer tudo novamente, né? Cadê aqui, ó? Nathalie, cadê? Ah, vai ser às vezes, você tá tranquilo aí. O BP Trans chegando na área, ó. Na prática, o condutor sem habilitação muitas vezes foge da fiscalização. Nesse caso, como podemos considerar perigo de dano? Olha, é uma certa subjetividade na conduta, se a gente for olhar, né? Que é o seguinte, o que foi que ele fez ali para fugir? Passou por cima de um canteiro, passou por cima de uma calçada, de um passeio, transitou ali, virou a moto em alta velocidade, enfim. Ou seja, tudo aquilo que coloca em risco a segurança viária, ele gerou perigo de dano. O que não é, eu acho mais fácil que não é perigo de dano, né? Para quem conduzindo na maior tranquilidade. Agora ele viu vocês ali, aí viu, virou, passou por cima da calçada para poder ir embora, transitou por cima do canteiro central, tentou fugir. Vocês foram atrás e pegaram. Então, eu entendo que nesse caso houve infração, dirigir sem possuir habitação, se a moto for dele, se a moto for de outra pessoa, dirigir sem habitação, mas permitir que o inabilitado conduza e ainda os dois crimes, né? 309, dirigir sem habitação gerando perigo de dano, e também o 310, né? Permitir, confiar e entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, tá certo? Joana aqui, ó, se o filho pegou escondido, eu já vi caso até de dizer, rapaz, isso não é furto, não. Então, no artigo 181 do Código Penal tem uma condição chamada de escusa absolutória, né? Ou seja, não existe esse crime de pai para filho, né? Então, nesse caso aí, você não tem a questão do furto, né? Como o crime do artigo 310 é um crime doloso, a gente tem que entender que existe o dolo direto, existe o dolo eventual, né? Então, tem que se avaliar o quê? Para isso existe todo um entorno ali, até que a pessoa realmente responda criminalmente por aquilo. Ele deu causa àquilo ali, ele adotou as providências necessárias para evitar que aquilo acontecesse, né? Se ficar configurado que, deixou a chave, não tomou os devidos cuidados, então pode configurar um dolo eventual, enfim, depende muito do caso concreto, mas o fato de realmente ele ter adotado providência, o filho ainda assim pegou a chave, ou sei lá, fez uma cópia escondida, enfim, aí a gente não tem o dolo na conduta, né? Se o crime não é doloso, o fato é atípico, não é criminalmente. Cadê aqui, ó? As penas restritivas de direito no trânsito são sempre as do artigo 312A do Código, agora sim, né? Porque hoje a gente tem um dispositivo no próprio CTB, né, para conversão, né? Apesar de que lá no Código Penal a gente ainda tem algumas situações ali, né, como ficar sem habilitação por algum tempo, né, que é uma pena acessória, enfim, tem aí algumas situações, mas o 312A hoje tem que ser observado pelo magistrado na hora de aplicação da pena, né? Que, assim, pena que o Rodrigo está falando na internet, não sei se eu ouvi dele, né? Ele é militar do Corpo de Bombeiro. Imagina você pegar
o cara que praticou um crime de trânsito e jogar ele lá para dar assistência a vítimas de acidente, né, e trabalhar junto com o Corpo Bombeiro. Quer dizer, o bombeiro vai ter que se preocupar agora com a segurança de todos, inclusive daquele cara que está ali. Então, não sei se o quanto isso é positivo aí, né? Aí só vendo a aplicação prática disso para a gente entender. Tem outro questionamento aqui, ó, sobre a qualificadora de embriaguez no crime do artigo 302. Afastou ainda mais a possibilidade de entendimento do eventual? Entendo que sim, né? Tem que ser realmente algo excepcional para você identificar, você encontrar na conduta do sujeito, você conseguir caracterizar um dolo eventual. Por quê? Porque hoje a embriaguez ela é causa de aumento de pena do crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor, né? E apesar da pena ser de 5 a 8 anos, só que o crime é culposo. Aí lá no Código Penal, artigo 44, ele vai dizer que a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela pena restritiva de direito, independentemente da pena, sempre que o crime for culposo, né? Então, foi um erro do legislador essa lei 13.546, tá certo? Cleiton, só lembrando aí, canteiro central, gravíssimo vezes 3, artigo 193 do CTB. Nenhum é classificado como doloso, a maioria é doloso. Tá aí, Melissa, questionando, a maioria é doloso, né? Do artigo 304, 312, aí é doloso. Qual foi a pergunta, Daniel? Passei algum aqui? Não. Perguntei a primeira, né? 312, né? É isso aí, né? 312A. Nesse caso do 312A, você tem é o que o magistrado tem que observar, tá certo? É o que o magistrado precisa observar na hora da questão da aplicação da pena. Joana, meio incoerente, qual a parte, Joana? Não entendi. Qual a parte aí da incoerência? Só não entendi qual foi. Deve deixar aí, a gente ainda responde. Todinho, né? Senão o cara não aguenta, daqui a pouco, daqui a meia hora tem a outra, né? Meia hora o quê? 25 minutos, né? Ficou aí, só não entendi, Joana, qual foi, tá certo? Ó, gente, parece que não, mas foram todas as questões, né? Infelizmente aí, a gente não pode trazer com a riqueza de detalhes que o tema pede, né? Principalmente porque seria um dia inteiro, né? Para os docentes aqui da Educat, esse encontro, essa oficina pedagógica de legislação, ou seja, inicia ali por volta das 8h30 da manhã, né? Vai até 4h30 da tarde. O pessoal chega lá de 8, tem aquele coffee break, cuscuz, puxada, rabada, né, enfim. E depois começa o TT, né. Mas, infelizmente, né, tá dentro dessa situação, todo mundo de quarentena, né, e aí ficamos aqui na live. Ainda dividimos em duas, né, deu 1h e 11 minutos ontem, e hoje já vai com 1h e 3 minutos aí. E alguns assuntos, como eu disse, merece um pouco mais de detalhamento, né? Merece realmente, mas a gente tenta correr um pouquinho para falar todos os tópicos aqui que vocês pediram, né? E, na medida possível, respondendo aqui os questionamentos. A questão do legislador, né? Sim, deixa eu só pegar aqui, Daniel. Afastar de maneira expressa a aplicação do artigo 44 é possível? Me fizeram essa pergunta esses dias. Afastar de maneira expressa no CTB a aplicação do artigo 44? Você fala para pena restritiva para pena privativa de liberdade, seria isso? Para aplicar realmente a pena privativa de liberdade? Não, não é possível. Não tem como afastar. Inclusive, dê uma olhada no artigo 291, é bom pegar a lei 3.546, ela alteraria o artigo 291 do Código, que está nas disposições gerais dos crimes de trânsito, justamente com esse intuito de afastar a incidência do artigo 44 do Código. Só que aí houve o veto do dispositivo, né, porque haviam conflitos ali entre normas de direito. Então, é impossível você afastar o artigo 44, ou seja, sempre a pena vai ser substituída. E é uma questão até lógica, né, porque é bom pro réu, né? Então, pro cara que está respondendo o processo, é bom para ele, é vantajoso para ele. Então, é claro que o advogado vai trazer isso no processo e não poderia deixar de considerar, né? Então, a pena restritiva a pena privativa de liberdade, ela vai ser substituída por pena restritiva de direito, porque não tem como afastar o artigo 44 do Código Penal. A intenção era essa. Inicialmente, a Lei 13.546 trazia isso, ia mudar o artigo 291, mas o dispositivo foi vetado quando dá sanção, tá certo? Não, realmente, é uma incoerência. Concordo com você, João, é uma incoerência. Então, gente, só como eu ia falando aqui, para a gente ir encaminhando o final, infelizmente não teve como a gente fazer presencial, teria sido na quinta-feira, dia 9, antes da Semana Santa, né, do feriado. Infelizmente a gente está todo mundo aí de quarentena,
E dividimos aqui em 2 horas, um pouco mais de 2 horas, né? Ontem e hoje. Inclusive o link da 1 está aqui, da live de ontem, está na descrição desse vídeo. E o pessoal que for ver no vídeo 1, tá o link da live número 2, tá certo? Então tá aí disponível para vocês, tá certo? Aí a gente tenta correr, né? Para responder o máximo de informações possíveis aqui. Nem sempre é possível, mas fizemos aí aquilo que conseguimos desse tempo aí. Daqui a 20 minutos eu estou na live com o Leandro no canal Diário de Trânsito no YouTube. O link está na descrição desse vídeo, mas você pode procurar. Aí à vontade você pode ir na televisão ou pesquisar no seu celular no YouTube, Diário de Trânsito. O link já está disponível, já apareceu para mim aqui, tá certo? Vocês podem dar uma conferida lá. Então, gente, só tenho a agradecer a vocês aí que acompanharam a live, tá certo? Amanhã, na quinta, tem live com o Arthur, pilotagem defensiva. Sexta-feira, o pessoal da turma de instrutor de Recife, Instrutor 5, tem live de primeiros socorros com o professor Adjair, que já vai trabalhando com vocês aí, os conteúdos que vocês vão pegar depois que a gente voltar às atividades. Beleza, gente? Ó, valeu, muito obrigado e até a próxima.